Mas, Tico, todo mundo te conhece há muitos anos já do trabalho com o Detonautas, né? E recentemente tu tem mostrado um lado atleta, triatleta. O esporte sempre fez parte da tua vida. Como é que começou essa história do triatlo, cara? O esporte sempre fez parte da minha vida. Eu, desde criancinha, desde de muito jovem. Aliás, meu apelido é Tico, né? Porque meu pai e minha mãe me chamavam de Tico, porque é criança, né? De menino, Tiquinho. né? De Tiquinho, de Pequeno menininho. pequeno e tal. garoto. E Tico aí Little. eu gostava de jogar futebol e, pô, joguei futebol durante toda a minha infância, né? Gostava sempre com mais ou menos uns 10 anos eu comecei a fazer hipismo, porque minha mãe é professora de hipismo até hoje. Caramba! E o hipismo foi um esporte que me ensinou não só a relação com o animal mesmo, Sim. mas Uma disciplina, né? responsabilidade, disciplina. Disciplina no hipismo é fundamental, todos, mas Sim, especificamente o no cuidado, hipismo, né, com o animal, principalmente essa questão de você ter que ir sempre estar lá e fazer, enfim, uma série de exercícios e de preparações. Eu fui vice-campeão brasileiro, campeão estadual, tricampeão estadual, no Pô. caso, de hipismo na minha categoria, quando eu era pré-adolescente, ali com 12 anos. Depois eu comecei a surfar, né? Então, a educação física, de modo geral, né? Eu participei agora, teve no final de semana o Esporte Espetacular, levou um pouco dessa rotina, e a educação física era aquele momento que eu mais gostava na escola, Sim. né? Tipo, qual é a atividade que a gente vai fazer hoje? Aí tinha handball, tinha futebol, tinha basquete, tinha todas as atividades físicas me interessavam, né? Andar de skate, enfim. Então, o esporte, cara, ele preencheu boa parte da minha vida nesse lugar, inclusive por conta da disciplina mesmo que se exige, né, para poder Sim. fazer o esporte, que eu acho que aprendi muita coisa que eu coloquei em prática na minha vida de modo geral. Ah, mas então e não é surpreendente. Talvez a modalidade, e para quem acompanha, não é muito tradicional. A gente vê um cara no palco roqueiro. Que é triatleta. Triatleta, né? É. Agora, essa identificação com o esporte já desde criança, que faz parte da gente. Agora, nem todo mundo consegue manter a atividade, né? O futebol, para a maioria, até segue jogando. No entanto, algumas outras, e o hipismo me chama atenção porque, por isso da disciplina, né? Que é o teu não limite no esporte, que às vezes tu ultrapassa, tu te depara com o outro, que é o animal, o cavalo, né? Sim. Então isso lidar com isso, porque talvez na tua cabeça tu já esteja lá na frente, no movimento, na expectativa, e tu tem que respeitar o limite do animal que tu tá fazendo o conjunto ali naquele momento. Sim. Tem que ter uma harmonia perfeita entre os dois, né, cara? O hipismo é um esporte lindo, né, cara? Lindo. Caro, muito Lindo, caro. Uhum. Mas foi uma fase da minha vida que a minha mãe pôde me proporcionar, meu pai, e campeonatos, etc. E foi muito, muito proveitoso, assim. Agora, essa questão, por exemplo, do triatlon, ela é uma surpresa para mim também. Uhum. Porque quando eu comecei eu corri já meia maratona, São Silvestre, fiz atividades ao longo da minha vida que me levavam a limites, que eu sou essa pessoa muito intensa. Então eu procuro esses lugares, né, De dar vazão para de isso. limites, né, de entender os meus limites, ou ultrapassar alguns limites internos, né, para poder, enfim, de alguma maneira entender quem eu sou dentro desse mundo. Mas o triatlon nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça. E tem uma história curiosa que é o seguinte: eu fazia teatro quando eu tinha uns 15 anos ali, 16 anos. Foi uma adolescência movimentada, Bastante. Né? Hipismo, surf, teatro. Não, e não querer. Energia, né, cara? Não, botar energia pra fora. E- Era mais ou menos o que a gente ouvia em casa. Esse guri não para. Não para, Né? não tem sossego. E o que eu tô pensando, não dá pra gente fugir à regra, né? O Tico adora estar metido em tudo. Cara. É verdade. Entendeu? Nota-se que sim. E desde muito cedo. Desde muito cedo. Participativo. Participativo. E o Tico eu não vou dizer que ele é
legítimo, assim, único, mas ele é simpatizante ferrenho do Grêmio, é um torcedor Começou o ferrenho do futebol. Grêmio. Começou. Não, mas é importante porque lá ele também participou de muitas Joguei coisas. muito pelo Grêmio. Jogou, entendeu? mesmo? Joguei Claro. 10 anos pelo Grêmio. É, olha aí. e aí, na geral, na arquibancada, várias vezes ele esteve presente. No Olímpico, chegou a pegar pegou bons momentos, sim, Pegou. Bons Então, momentos. é legal isso. A torcida do Grêmio tem muita simpatia e gosta muito do Tico. Eu joguei 10 anos ali no futebol dos artistas, né? Que era Grêmio com o Grenal, Sim. que a gente fazia, e o Grêmio, enfim, acabei criando essa relação mais próxima com o Grêmio. E aí eu tava te contando essa história do teatro, que Isso. eu, quando era, enfim, nessa fase da adolescência, ganhei uma camisa de uma tia, vó, que me deu uma camisa. Falou, você gosta muito de teatro, então eu tô te dando de presente. Só que tava escrito triatlon na camisa. E aí, depois que eu comecei a fazer triatlon, ela já sabia de lá, Já sabia lá atrás, desde o então. universo já estava... Mas na cabeça dela era teatro. Ela se atrapalhou com as isso. fichas. Mais ou menos isso. E em que nível tu tá hoje nesse esporte, cara? Tu tá aí falando de limites, né? Pra que tu tá te preparando? Como é que tá hoje esse treinamento, essa vida? Cara, eu acho que vale a pena dar uma introdução, porque eu comecei a fazer esse processo para perder peso, porque eu estava muito acima do meu peso. Depois da pandemia, eu tive um Covid longo. Durante a pandemia, tinha uns momentos que eu morava num prédio que era permitido usar a piscina se você marcasse um horário que não tivesse pessoas lá presentes, né? E eu nadava. Durante todo o período da pandemia, foi o que me salvou. Mentalmente falando, foi muito difícil, entrei em depressão, todo mundo, né? Passou por momentos muito complicados ali naquela fase. E eu nadava muito, assim, me ajudou muito. Só que logo depois eu peguei a Covid já, depois que eu já tinha vacinado. Ela nem foi uma Covid forte, mas ela foi longa. Sim. E aí eu entrei num processo de que eu não conseguia fazer as minhas atividades físicas e comecei a ganhar peso. E isso me gerou uma ansiedade enorme e eu começava a descontar na comida. Então eu passava as madrugadas inteiras comendo feito um maluco e comecei a ganhar muito peso e eu saí de, sei lá, 80 quilos para 96 quilos. Né? E isso começou a me prejudicar depois que a coisa começou a voltar, o trabalho e os shows, etc. Porque eu estava com dificuldade de mobilidade, estava com dificuldade de respiração e etc. E aí num dado momento, eu falei, cara, eu preciso voltar, recuperar. A gente ia gravar o DVD do Detonautas. E fui até o médico, um médico que já me acompanhava desde há muitos anos, o Dr. Tanuri, que hoje está lá em Dubai, mas foi médico do Flamengo, do UFC. E ele falou, cara, vamos pro DVD, vamos experimentar usar essas canetas que as pessoas usam. Sim. Só para você poder perder peso rápido para poder gravar o DVD. E eu fiz essa experiência e foi péssimo. Porque eu perdi peso para fazer o DVD, mas perdi peso, massa muscular, perdi disposição, perdi um monte de coisa que vai junto. Perdeu sem lógica. Aquela coisa de você perder Pela pela estética e prejudicar a saúde dentro desse contexto, tá? Quando o médico está orientando a pessoa, obviamente ele sabe o que ele está fazendo. Com certeza. Ele sabia o que ele estava fazendo, o propósito foi alcançado, mas aí eu estou dando um relato porque eu estou vendo que muita gente hoje em dia está usando de forma aleatória Sem essas entender canetas e tem tem consequências, né? E aí, enfim, acabei voltando, retomando todo esse peso depois da gravação do DVD. E aí eu entrei sempre fiz terapia a vida inteira. Eu fazia terapia cognitiva comportamental, que é uma terapia, enfim, que me ajudou durante muito tempo. Mas em 2023, eu tomei uma decisão de me aprofundar na psicanálise, para tentar entender algumas coisas relacionadas à minha personalidade que estavam me prejudicando. Sim. Né? E aí ali eu comecei a organizar melhor um pouco mais ter mais clareza sobre as coisas que estavam no meu entorno. E uma dessas clarezas foi, eu não vou conseguir ter um bom resultado se for um resultado rápido. Sim. Se ele for, tipo... Começou a pensar a longo prazo. Eu comecei a planejar, né? E aí comecei a fazer a corrida leve, comecei a melhorar minha alimentação, e isso foi me dando condição de eu voltar a correr, por exemplo. E quando eu voltei a correr, passei mais ou menos 23 até ali 24, correndo daquele jeito, dava uma caminhadinha, corria, até onde eu aguentava, fazia 10 minutinhos, depois comecei a aumentar 15, enfim. Até ir gradativamente chegando aos 30 minutos de corrida, que é uma coisa
que é saudável, né? Que não vai esgarçar ninguém, se tiver, obviamente, com uma orientação bacana. E aí, num dado momento, eu falei, cara, eu vou fazer uma prova de corrida, só para poder me divertir. Isso foi no início de 25, né? No início de 25. Fiz uma prova, a prova de São Sebastião, no Rio de Janeiro, corri 5 km ali em 27 minutos, um tempo normal, tempo de qualquer pessoa que corre razoavelmente. E falei, pô, tá aí, vou começar a fazer essas provinhas de corrida. E comecei a me preparar para isso, porque aí eu já estava perdendo peso, já estava começando a me sentir mais motivado, etc. Só que aí eu me mudei lá no Rio de Janeiro para a zona sul do Rio. E aí fiquei sabendo que tinha uma assessoria que dava aula de natação no mar. E eu já, como falei, nadei muito, durante muito tempo. A natação me reabilitou uma hérnia de disco que eu desenvolvi. Foi a natação que me ajudou a reabilitar. E quando eu entrei no mar, cara, e comecei a nadar no mar, apesar de já surfar e etc, eu tive uma conexão tão intensa que naquele momento eu falei, cara, eu vou passar a nadar e vou passar a correr com frequência. E depois que essa frequência foi desenvolvida, eu falei, por que não colocar uma bicicleta e tentar avançar para um esporte que aparentemente era uma coisa muito distante. É uma coisa muito distante na cabeça das pessoas. Duas coisas. Primeiro, que talvez a bicicleta tenha substituído o cavalo. Né? Tem isso. Tem isso. Pode ter uma relação lá com o hipismo na tua infância e adolescência. Mas o que me chama a atenção aí, talvez, eu quero saber de ti se tem coerência ou não. Primeiro, que é muito explícito, baseado na tua história toda, a necessidade de expressar de inúmeras formas. Multifacetadas. Desde nas modalidades esportivas, no teatro, na quantidade de tatuagens que tu tem, isso não tem a menor sombra de dúvida, tem sempre uma ânsia, né? E será que existe essa relação com o triatlo? Tu encontrar em 3 modalidades e não uma específica, porque uma coisa específica para ti talvez te traga dificuldade de ser sempre aquilo ali a mesma coisa. E essa alteração de meio, função, possa te despertar melhor interesse? Esses dias eu fiz uma reflexão, e eu acho que a psicanálise entra aí, de tentar entender por que de alguma maneira, primeiro, eu sou uma pessoa realmente muito intensa, então quando eu faço alguma coisa, eu me envolvo intensamente. Isso tem lado bom, mas tem lados muito negativos. Sim. Né? E a busca pelo equilíbrio... Que vira a obsessão, que tanto... E eu acho que o triatlon, por incrível que pareça, se você for pegar a história de muita gente dentro do triatlon, ela tá ligada com comportamentos obsessivos. Muita gente que usou muita droga, que teve problema com álcool, que teve problema e que encontrou no esporte a salvação. Quer dizer, saiu da energia que estava ligada para esse lugar destrutivo e jogou a energia para um lugar construtivo. Né? E eu acho que eu nunca fui uma pessoa destrutiva nesse lugar, mas eu sempre margiei esse lugar. Né? De ser tão intenso que me colocava no risco da destruição. Estava sempre à mercê. Sim.